Oi pessoal, bom dia. Aqui é o missionário Rafael Joseph da Provida e como a gente sempre se apresenta, a Provida não é uma igreja, mas ela é uma missão evangélica que junta pessoas de várias igrejas evangélicas para falar dos princípios da Bíblia, da Palavra de Deus, nas unidades da FASEPA e nos abrigos do município. Infelizmente, devido à situação do coronavírus, nós não podemos estar aí presente com vocês, nem olhando os funcionários, o setor pedagógico, técnico, que temos uma boa relação com os monitores também, e também vocês, adolescentes. Mas que bom que temos a tecnologia, então vamos usá-la a favor da gente, né? A favor daquilo que é bom, a favor daquilo que podemos fazer. E eu me propus a lançar para vocês uma mensagem por dia. E hoje eu quero falar sobre algo que está em alta, sobre um assunto que está todo mundo comentando, que é sobre o coronavírus. O coronavírus ele tem se tornado uma pandemia, ou seja, tem atingido o mundo todo, tem trazido muitas mortes, em especial na Itália, na Europa. Começou na China, se espalhou pela Europa e agora está aqui no Brasil. E o nosso governo federal e estadual tomaram medidas para que o vírus não se espalhasse e agora é necessário ser feito o isolamento, ou seja, para que o vírus não pegue em mais pessoas, as pessoas têm que se isolar, evitar sair o máximo possível, sair só o que é necessário. E por isso vocês aí, sócio-educandos, estão nesse momento sem estar recebendo talvez a visita dos familiares e até mesmo assistência religiosa da parte dos grupos de fora. Por quê? Porque é uma maneira de proteger vocês, é uma maneira de preservar a vida de vocês. Porque é mais fácil alguém de fora entrar aí na unidade e trazer esse vírus para vocês do que vocês passarem para alguém. Então, vocês estão sendo protegidos, estão sendo guardados aí dentro. Bom, o coronavírus tem causado no mundo um pânico. Algumas notícias são bem exageradas de pânicos, outras são muito desprezadas, o pessoal toma muito como brincadeira. Mas há uma seriedade e temos que respeitá-la. É um vírus que, dependendo de que tipo de pessoas eles atacam, pessoas do grupo de risco, sendo elas idosos ou pessoas com problema respiratório, ela pode levar à morte. Eu quero falar sobre isso, sobre morte com vocês. Você tem medo da morte? O que é a morte para você? Você tem medo dela? Todo ser humano tenta fugir da morte. Por isso comemos, por isso tomamos remédio, por isso nos exercitamos, porque queremos ter uma vida saudável e de qualidade. Ninguém quer morrer. Mas a morte é algo certo. Para morrer, basta estar vivo, não é? E quando você nasce, você já está dizendo que é um verdadeiro candidato à morte. Diante disso, eu quero falar para vocês um texto bíblico que eu vou citar, que está aqui em João, no capítulo 11, no versículo 21 em diante diz: Disse-lhe Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que agora mesmo Deus te dará tudo o que você pedir. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta, porém, respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor, eu creio. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. A situação aqui desse texto, Lázaro ficou muito doente, e Marta mandou chamar Jesus, Marta e Maria mandaram chamar Jesus, dizendo: Mestre, aquele a quem tu amas está muito doente. E Jesus fala para o mensageiro delas: diga que essa morte é para a glória de Deus. E ele vai e transmite a notícia. Porém, Jesus se demora 3 dias ainda naquele local, e um dia depois chega em Betânia. Lázaro já está morto há 4 dias. A esperança delas tinha acabado. Jesus não estava presente ali. Marta tinha certeza que se Jesus estivesse presente, não deixaria seu irmão morrer. Mas Jesus deixou. Deixou ele morrer, deixou elas sofrerem, deixou elas verem seu irmão sofrer as dores da morte,
deixou elas passarem por todo o sofrimento, deixou elas ficarem angustiadas, deixou que pessoas se aproximassem delas, chorassem com elas, deixou que fizessem todos os preparativos para sepultar a Lázaro, deixou que colocassem Lázaro numa caverna, como era o costume da época deles. Jesus deixou que Lázaro morresse, Jesus deixou que todos sofressem, mas Jesus apareceu e Jesus fez um milagre. Jesus deu vida para eles. E Jesus coloca qual é a condição do milagre da vida. Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá para sempre. Crer em Jesus nos dá a segurança de vivermos uma vida melhor. Crer em Jesus não significa não ficar doente. Não significa não passar por momentos difíceis. Não significa ser um super-homem, ser imune a qualquer vírus ou coisas. Crer em Jesus significa ter um amparo, ter um consolo, ter um amigo que nos ajudará nas horas difíceis. Crer em Jesus significa eu confio nele por aquilo que ele é, independente se as coisas vão bem comigo ou não. Crer em Jesus significa deixar de ter medo da morte e confiar eternamente nele para a vida. Para ilustrar um pouco melhor isso, eu quero contar a história de um pregador escocês chamado Peter Marshall, que nasceu em 1902 e em 1934 a 37, ele se tornou pastor nos Estados Unidos, em Washington, na capital da Igreja Presbiteriana. Ele contava uma lenda que dizia assim: em Bagdá havia um comerciante muito famoso. Esse comerciante tinha um servo que era muito fiel, estimado e amigo de seu senhor. Seu senhor o mandou ao mercado de Bagdá para fazer as compras, ver o que era necessário. Não demorou muito, o servo daquele homem voltou pálido, assustado, tremendo de medo como uma criança. Seus joelhos batiam no outro. Ele chorava desesperadamente, sem entender. O Senhor perguntou para ele: o que aconteceu com você? Ele falou: eu fui ao mercado como o Senhor me mandou. Só que chegando lá, eu vi a morte em pessoa. Eu, na verdade, tombei com ela. Lá estava ela com seu aspecto, com sua face amarelada, com seu capuz e sua foice na mão. E ela sinalizou para mim. E eu saí correndo. Por favor, Senhor, eu lhe peço, permita-me, empreste-me seu cavalo, para que eu fuja para Samara. Pois na cidade de Samara, eu não serei pego por ela. Na cidade de Samara, eu estarei livre dela. Por favor, permita que teu servo vá para lá. O senhor daquele servo, por amá-lo muito, disse: tudo bem, pode pegar o cavalo, vai. E ele pegou o cavalo, o servo pegou aquele cavalo, correu para a cidade de Samara. Angustiado com aquela situação, o senhor decide ir ao mercado. E quando vai ao mercado, ele se depara com a morte também. Ele vê a morte lá, ele vê direitinho como o seu servo disse. E ele pergunta à morte: ei, por que você está assustando meu servo? A morte lhe diz: sinto muito, não queria assustar o seu servo. E o Senhor responde para ela: mas ele disse que você sinalizou, você o ameaçou. Ela disse: sinalizei sim, mas ameacei não. Na verdade, eu era surpresa, diz a morte, por vê-lo aqui. Eu sinalizei como quem diz um até logo, porque eu tenho ordens de esta noite encontrá-lo na cidade de Samara. Conclusão: aquele jovem, aquele servo, tentou escapar da morte de todas as maneiras que era possível, mas não escapou. E a morte já tinha um encontro marcado com ele em Samara. O que eu quero dizer com isso é que todos nós vamos morrer um dia. Todos nós temos um encontro marcado com a morte. E as pessoas estão nesse pânico por causa do coronavírus, às vezes, com medo de morrer. E a morte dói, como Marta e Maria sofreram. A morte machuca aqueles que veem seus entes queridos sofrendo e não podendo fazer nada. Mas, infelizmente, todos temos um encontro marcado com ela. Porém, há uma diferença para aquele que tem Cristo. Aquele que está em Cristo pode dizer como Davi no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado me consolam. Você, meu amigo, sócio educando, a vocês também, funcionários, vocês têm medo da morte? Bom, eu quero te dizer que é possível viver uma vida com todo o máximo do seu potencial sem temê-la. E essa vida você pode tê-la através da fé em Jesus Cristo. Quando um pecador confia em Jesus e se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Cristo, ele pode ter a certeza e a segurança de que um dia ele vencerá a morte. Assim como aconteceu com Lázaro, que é um exemplo de uma ressurreição final que Jesus vai fazer, a ressurreição de Lázaro não foi a ressurreição máxima, mas é um exemplo do que Cristo pode fazer. Chegará um dia que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Ressuscitarão num corpo glorificado, num corpo que não sente mais dor, fome, sede, calor, que nunca mais poderá ser ameaçado por um vírus, como a gripe, como o corona, não poderá mais ser ameaçado ser uma vítima de um câncer ou de qualquer outra enfermidade. Chegará um momento que aqueles que entregaram a vida a Cristo nessa terra e viveram para Ele, se arrependeram de seus pecados e o serviram com todo o seu coração, chegará um dia que Deus os ressuscitará. Em Apocalipse 21 diz que Ele enxugará de seus olhos todas as lágrimas e os colocará no reino dos céus. E lá não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aquele que está em Cristo consegue viver uma vida em paz diante de situações difíceis. Aquele que está em Cristo pode passar momentos difíceis, mas o Senhor estará com ele. Ele um dia vencerá a morte. Essa situação do coronavírus vai passar. Essas situações de problemas financeiros que está acontecendo também, elas vão passar. Mas a minha e a tua alma, ela também vai viver uma eternidade. E essa eternidade, como você se relaciona com Cristo, aqui na terra vai depender de onde estará. A Bíblia fala de uma morte, mas ela fala da segunda morte, que é estar para sempre separado de Deus no lago de fogo. Você pode vencer as duas mortes. A primeira física, ressuscitando, e a segunda, indo morar com Deus no reino dos céus. Mas para isso, você precisa entregar sua vida a Cristo. Você precisa confiar nele. Você precisa se arrepender dos seus pecados e entregar seu coração a Ele. Pois quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Quem está em Cristo, o apóstolo Paulo diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura, nem profundidades, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Em Jesus, nós vencemos o medo. Em Jesus, vencemos a morte. Aproveite sua tarde. Tire um momento para orar. Tire um momento para falar com Deus. Você que está na palavra, ore a Deus, fale com Ele. Leia assim o Salmo 23. Agradeça a Deus as promessas que tem ali. E você que ainda não está na palavra, considere sua vida como você tem vivido. E entregue sua vida a Cristo, pois não faça como o servo de Samara. Ele tentou fugir, mas chegou o dia dele e foi se encontrar com Deus. E você? Como você vai estar quando se encontrar com Deus? Não fuja. Encare essa realidade de frente. Encare ela com Cristo. Cristo quer ajudar você. Obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.